Então, por que que alguns estudos, aqui eu queria que você me explicasse, por que que alguns estudos o ômega 3 se mostra eficiente, em outros estudos o ômega 3 não tem efeito nenhum? Por que que isso acontece? Cara, isso é uma pergunta muito legal. Eu vou voltar um pouquinho para contextualizar a questão da medicina de precisão e por que que isso é tão diferente do que a gente vive no Brasil atualmente, né? A gente vive muito a perspectiva da medicina baseada em evidência, que significa que só vai valer se tiver grandes estudos comprovando em grandes populações, em ensaios cegos, randomizados, triplos cegos, e assim, essa é a medicina que significa one size fits all, um tamanho para todo mundo, né? E aí a gente começa a perceber dentro do consultório que não é bem assim. Você prescreve um remédio para alguém e a pessoa fica mega bem, e para outra enlouquece aquela pessoa completamente, né? E aí o Barack Obama, lá quando ele estava abrindo o Obamacare dele, ele falou, cara, a gente precisa economizar grana em quimioterapia. Como faz isso? Vamos ver a genética das pessoas. E aí, depois disso os estudos começaram a render muito, tá? E agora, respondendo a pergunta do Pedro, a questão do ômega é muito top, inclusive foi um dos estudos que mais chamou a atenção nossa lá na viagem. O Pedro fez um post sobre aquele bebezinho com capacete, é sobre esse que eu vou falar agora, vai lá dar uma olhada, que é o seguinte, ó. O ômega 3, ele é um ácido graxo essencial, né? Isso todo mundo já sabe. Significa que se a gente não consumir aquilo da nossa dieta, não vem de lugar nenhum. A única forma de fazer isso endogenamente é a gente consumindo o ácido alfa-linoleico. Só que para a gente consumir o ácido alfa-linoleico e ele virar o ômega 3, o DHA, que é o que a gente está querendo, que os estudos mostram bastante evidência para melhora de questões cognitivas, melhoras de Alzheimer, enfim, né? Por que existe a discrepância? Por que às vezes funciona em alguns e às vezes não funciona? Aí está a chavezinha da nutrigenética, da nutrigenômica. Existe um gene top que se chama FADS2, que a gente já faz a testagem dele aqui na clínica, que esse gene, ele é uma desaturase, ele codifica uma enzima que transforma o ácido alfa-linoleico em DHA. Algumas pessoas possuem alteração nesse gene em homozigose, os dois. Veio do pai e veio da mãe. E essas pessoas simplesmente não conseguem ativar o ácido alfa-linoleico em DHA e elas começam a ter problemas por conta disso. Exatamente. Então, gente, onde o Gui quer chegar, né? Algumas pessoas, quando a gente vê, né, e como são feitos, né, os estudos populacionais, eles são baseados numa estatística da média da população. Só que a média da população não é você, porque você possui características genéticas únicas que vai deixar o seu metabolismo mais ou menos eficiente de ômega 3. Só que aqui a gente está falando de um nutriente, que é um ácido graxo essencial com ômega 3. A gente tem mais inúmeros, né, dezenas de nutrientes que podem estar mais ou menos favorecidos dependendo do genótipo de cada um. Então, por isso que vocês vão ver pessoas falando mal de ômega 3, pessoas falando bem de ômega 3, mas na verdade vai depender, né, do contexto, né, e da genética de cada um. Importante lembrar também, né, Gui, que a genética, ela carrega uma predisposição, né? O paciente, ele tem ali um genótipo desfavorável, como você falou, da FADS2, né, que é essa enzima que faz você ter menos ômega 3, né, entre aspas. Mas como faz pra gente avaliar se ele tem de fato menos ômega 3? Porque uma coisa é ele ter a genética. Às vezes eu estou consumindo muito peixe, estou suplementando muito ômega 3 e eu estou transpondo, né? Eu estou deixando esse gene insignificante por estar consumindo mais. Cara, essa é uma pergunta muito legal. A gente vai analisar. A gente pode avaliar sintoma daquele paciente, então vários sintomas neurológicos aí vão estar relacionados, até porque o DHA é o ácido orgânico mais concentrado, ácido graxo mais concentrado no nosso cérebro. Então aí surgem sintomas de TDAH, sintomas de autismo, enfim. E existe uma forma técnica da gente dosar isso no sangue da pessoa, que daí já entram as análises metabolômicas, né? Que a gente vai lá no sangue da pessoa e descobre quanto ela tem de ômega 3
de ômega 6, então o anti-inflamatório e inflamatório, e qual é a relação desses dois ácidos dentro no sangue da pessoa. Inclusive, fundamental para quem deseja ter bebê, né? Quem está em estágio aí de fazer, né, pré-natal, quem está pensando em concepção, testar a quantidade de ômega 3 é fundamental, porque o bebê não vai perdoar, ele vai puxar o que tiver de ômega 3 no teu sangue. Se tiver, ele vai desenvolver bem, se ele não tiver, falta para os dois. Aí depois, a mãe fica lá com sintomas de depressão pós-parto, especialmente depois do segundo bebê, porque a gente não checou direitinho os níveis de ômega naquela pessoa. Ela tá desnutrida, né? Muitos dos sintomas da mãe, né, no pós-parto, são causados por uma desnutrição severa, principalmente no terceiro trimestre, que é onde o bebê demanda uma maior carga nutricional, né? O exame que o Gui tá falando, gente, chama-se análise de ômega 3 nas hemácias, né? Lembrando que a gente não consegue dosar ômega 3 no sangue, então não existe um laboratório que faça ômega 3, mas existem hoje exames específicos para entender o quanto tá esse equilíbrio, né, de ômega 6 e ômega 3.